Olá, tudo bem? Você já deve ter ouvido falar em Lilith, a primeira mulher de Adão. Lilith teria sido a primeira mulher, né? A mulher criada junto com Adão, e só depois Deus teria feito Eva a partir do báculo de Adão. Sim, do báculo, o osso do pênis, que muitos mamíferos têm, todos os grandes primatas têm, e o homem não tem porque Deus tirou ele de Adão para fazer Eva. Se você quer entender essa história e parar de repetir que Eva foi feita de uma costela de Adão, assista ao vídeo De que osso foi criada Eva. Antes de mais nada, eu preciso dizer que há muitas teorias sobre Lilith, muitas mesmo, e quase todas elas sem fundamento nenhum. Tem gente que gosta de ler livros, né, que são livros escritos especificamente sobre esses temas ligados à Bíblia, né? Nesses livros o autor inventa uma teoria interessante, né, uma teoria atraente, e vende muitos livros. Eu também gosto, mas isso é pura especulação, é como se fosse um romance. Não se pode considerar isso de maneira alguma como história ou como resultado de uma pesquisa séria. A única teoria de Lilith digna de consideração aparece em um texto anônimo da Idade Média chamado Alfabeto de Ben Sirach. Isso foi escrito entre o século VII e o século X, não se sabe ao certo. Neste texto, que é folclore, não é história, Ben Sirach, ele conta a Nabucodonosor sobre a criação de Adão. Ele diz mais ou menos o seguinte, ele diz que depois que Deus criou Adão, né, que estava sozinho, Adão estava sozinho, então ele disse, não é bom que o homem esteja só. Ele então criou a mulher para Adão da terra, assim como ele havia criado o próprio Adão, e chamou-a Lilith. Adão e Lilith logo começaram a brigar. Lilith perguntava a Adão, por que devo deitar-me embaixo de ti? Por que devo abrir-me sob teu corpo, né, embaixo do teu corpo? Por que devo ser dominada por ti? Eu também fui feita da terra, assim como tu, e portanto sou tua igual. E Adão respondia mais ou menos assim, eu é que não vou me deitar abaixo de ti, apenas por cima de ti, pois tu és apta apenas para estar na posição inferior, enquanto eu, Adão, sou um ser superior. Olha a pretensão do Adãozinho, né? Nós vemos que eles estavam discutindo a respeito da posição que cada um ocuparia durante o conúbio amoroso, né? Lilith não queria ficar por baixo, ou pelo menos não queria ficar só por baixo. E Adão não parecia ser assim muito criativo, né? Mas na verdade essa queixa de Lilith em relação à posição devia se referir a algo mais amplo, né? Não só aos momentos amorosos. Lilith não aceitava a supremacia do homem, considerava-se uma igual e exigia ser tratada como uma igual. Por isso, Lilith merece ser considerada a primeira feminista da história. Mas é claro que essa é a narrativa de um judeu da Idade Média, né? Preocupado em manter as coisas exatamente como estavam, ou seja, o homem mandando e a mulher obedecendo. Porque a partir daí, Lilith e Adão, assim diz esse conto, né? A partir daí, Lilith e Adão, não se entendendo, ela sai do jardim do Éden e se torna um demônio. Depois da saída de Lilith do jardim do Éden, há muitas versões sobre o que teria acontecido com ela. Mas em todas essas versões, Lilith sempre aparece como um ser demoníaco. Lilith já era mencionada antes na mitologia judaica como um demônio. Essa lenda é uma tentativa de explicar o porquê dela ter se tornado um demônio. Aliás, há menções a Lilith desde a mitologia suméria, que depois passou para a mitologia mesopotâmica e daí para o judaísmo a partir do exílio dos judeus na Babilônia. Na mitologia suméria, mais ou menos uns 3.000 anos antes de Cristo, mais ou menos isso, ela aparece como Lílito, um demônio ou espírito dos ventos e das tormentas. Aliás, a raiz da palavra Lilith ou Lílito é Lil, né? Que quer dizer ar. Preste atenção.
No Novo Testamento, sempre que aparece a palavra espírito, essa palavra é tradução da palavra grega pneuma, né? Que também quer dizer ar. E a própria palavra espírito também tem origem semelhante. Espírito originalmente se refere ao vapor, como vapor exalado pelo vinho. Antigamente se falava o espírito do vinho. Até algum tempo atrás, antes da popularização do fogão a gás, usava-se uma espiriteira com álcool. Espiriteira, espírito. Eu estou explicando isso apenas para lembrar que o nome Lilith provavelmente queria dizer apenas espírito, só isso. Mas de onde tiraram a ideia de que Adão teria tido uma mulher antes de Eva? Da própria Bíblia. Não que apareça o nome Lilith na Bíblia. Mas os 2 primeiros capítulos do Gênesis, eles dão margem a essa interpretação de que Adão teria tido uma outra mulher antes de Eva. O fato é que há 2 relatos da criação do homem. O primeiro relato da criação do homem está em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, lá no comecinho. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus, ele o criou. Homem e mulher, ele os criou. Homem e mulher, ele os criou. Quando eu era espírita, eu interpretava essa passagem como sendo a criação do espírito, pois o espírito, de acordo com a doutrina espírita, não tem sexo. O espírito, portanto, na minha visão da época, englobava em si as características de homem e de mulher. E a segunda passagem que narra a criação do homem está no Gênesis ainda, mas no capítulo 2. Capítulo 2, versículo 23. É ali que Deus faz cair um sono profundo sobre Adão, tira o seu báculo, não a sua costela, e faz Eva. E então Adão disse: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. O que os estudiosos judeus da Idade Média interpretaram? Se analisarmos essas narrativas cronologicamente, como se os fatos narrados no capítulo 1 tivessem acontecido antes dos episódios narrados no capítulo 2, poderíamos chegar a essa mesma conclusão. Poderíamos concluir que Deus criou uma mulher para o homem e que essa criação não deu certo. Poderíamos até supor que a parte que narra essa história da primeira mulher de Adão tivesse sido suprimida, tivesse sido tirada dos textos originais, ou então simplesmente se perdido. E que depois Deus cria uma segunda mulher para Adão e ele, feliz, exclama, comemorando: essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Poderia ser assim, mas não é. Antigamente, não havia os estudos especializados em textos bíblicos como nós temos hoje. Hoje existem cadeiras, e muitas cadeiras em grandes universidades, principalmente nos Estados Unidos, que se dedicam exclusivamente a isso. Há especialistas que dedicam uma vida inteira de estudos para um único livro da Bíblia. Se você não sabe, a palavra Bíblia quer dizer livros, e ela é composta por mais ou menos 50 livros. Hoje sabemos que grande parte dos livros que compõem a Bíblia, como é o caso do Gênesis, de que nós estamos tratando, foram formados na sua apresentação atual, assim como nós encontramos hoje na Bíblia impressa, foram formados a partir de vários manuscritos antigos que os judeus guardavam. Esses capítulos iniciais do Gênesis, eles têm pelo menos 2 traduções, 2 tradições compiladas, Por isso há muitas repetições. Alguns especialistas chegam a falar em 5 tradições ou até mais. Se você ler atentamente, você verá que há pelo menos 2 narrações. A narração javista, que se refere a Deus como Javé, e a eloísta, que se refere a Deus como Elohim. Por isso nós encontramos narrativas em duplicidade, nós encontramos repetições e discordâncias. Há 2 relatos das origens, há 2 genealogias de Caim, 2 relatos do dilúvio, 2 alianças de Deus com Abraão, 2 expulsões de Agar, e por aí vai. Os 2 relatos da criação do homem, portanto, eles devem ser entendidos a partir dessa perspectiva. São tradições diferentes,
escritas em períodos diferentes que mais tarde foram unidas. E nós só percebemos que há falhas nessa união de textos de tradições diferentes graças ao estudo. Mas outro fato interessante é que nas correntes de tradição mística do judaísmo, só nas correntes de tradição mística, não do judaísmo de um modo geral, essa teoria de que Lilith teria sido a primeira mulher de Adão, da maneira como ela é narrada no alfabeto de Ben Sirach, influenciou até a vida sexual dos judeus místicos. A mulher vir por cima do homem, para eles, é considerado um ultraje, uma posição degradante para o homem. Para eles, o homem deve ficar sempre por cima, naquela famosa posição do missionário. Sei lá, né? Só para finalizar, antes que alguém me corrija, eu disse que não há menção a Lilith no Gênesis, e de fato não há. Mas Lilith é mencionada na Bíblia apenas uma vez, no livro de Isaías, capítulo 34, versículo 14. Nesse capítulo, o profeta está amaldiçoando a terra de Edom, e Lilith é mencionada como um demônio, mas sem maior destaque. É citada assim só de passagem. Então nós vimos que não há base bíblica para acreditar na existência de Lilith como a primeira mulher de Adão. E vimos que, embora a lenda de Lilith tenha sido escrita por um homem, com o claro objetivo de enaltecer e fazer perdurar o estado das coisas sob o ponto de vista machista, a construção que ele faz de Lilith serve perfeitamente de modelo para uma feminista dos nossos dias. Muita força e paz para você.